Folha TV, apoio Plainge. Controlar a ansiedade e a depressão e ainda aumentar a concentração. Isso com o controle das ondas cerebrais. Falando assim parece complicado, mas esse é o princípio do neurofeedback, uma técnica para treinar o cérebro que a gente foi ver como funciona na prática. Então, a ideia surgiu a partir da sugestão de uma repórter. A gente achou importante, porque a questão da depressão, da ansiedade e também do déficit de atenção é presente na vida de muitas pessoas, né? E a gente acha que é uma oportunidade para que as pessoas conheçam outras formas de tratamento, além da medicação, que possam ajudar a superar essa situação toda. Existem muitos estudos ainda em torno disso, é uma técnica que veio do exterior e que está no Brasil há pouco tempo, e que eu acho que vem para ajudar muita gente. Assim. Eletrodos são colocados na cabeça do paciente e depois ligados a um computador. Gráficos e números fazem uma leitura das ondas cerebrais. Nessa outra tela, há um vídeo, nesse caso mostrando o desabrochar de flores. As linhas laterais mostram a força das ondas cerebrais. Um aviso sonoro indica quando se ultrapassa a média. Visualmente, a tela vai aumentando e diminuindo conforme o nível de atenção. Esse é o neurofeedback. Bom, para se entender a respeito do neurofeedback, precisa-se primeiro entender o conceito de biofeedback. Biofeedback é uma forma de aprendizagem que ocorre quando a gente tem uma referência em tempo real sobre a gente mesmo. Por exemplo, o espelho ele funciona como um aparelho de biofeedback. Ele nos dá uma informação sobre a gente em tempo real. Por exemplo, a bailarina, num processo de aprendizagem, né, quando ela está fazendo os seus movimentos na frente do espelho, treinando, percebendo como é que está o movimento da perna, o movimento do braço, ela consegue chegar no movimento ideal, repete aquele movimento ideal na frente do espelho e depois ocorre uma generalização desse comportamento e ela não precisa mais ficar na frente do espelho para atuar daquela mesma maneira. Então o que ela faz? Ela vai se apresentar para o público e não tem mais a necessidade de ter essa referência a respeito dela. Outra coisa que é importante de se entender para se entender o neurofeedback é a respeito da ciência da eletrocefalografia. A eletrocefalografia foi descoberta em 1929, né? Foi o primeiro registro eletroencefalográfico e a partir daí os cientistas eles passaram a mapear o cérebro, os estados de consciência da pessoa em correlação com o padrão vibratório do cérebro dela. Então sabe-se hoje que o córtex cerebral ele tem várias regiões que são responsáveis por funções e que existe uma forma saudável desse cérebro, daquela região vibrar, e ela tem um padrão para determinadas funções. Então, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de prestar atenção, geralmente ela tem ondas lentas no córtex frontal. E uma pessoa que consegue prestar atenção, ela tem ondas um pouco mais rápidas nessa mesma região. Então, o que acontece com o treino de neurofeedback? A gente utiliza-se desse conceito de biofeedback, conecta um eletrodo no couro cabeludo da pessoa, a informação ela não é invasiva porque o eletrodo ele não está dando eletrochoque, ele simplesmente está captando a informação do cérebro da pessoa, passa pelo equipamento de eletroencefalografia que manda a informação para o computador. No computador, nós fechamos uma determinada frequência de treino. Por exemplo, a pessoa que eu estava dando exemplo, a pessoa que tem ondas lentas no córtex frontal, a gente treina uma frequência um pouco mais rápida. Então é fechada aquela determinada frequência. Quando a pessoa consegue alcançar, nem que por um segundo aquela frequência, ela recebe uma pontuação, um estímulo de que ela está indo para o caminho certo. Então ela começa a aprender a modificar o padrão de vibratório dela e
por consequência ela está modificando o comportamento dela, que é no estado de desatenção para um estado de atenção. E de tanto repetir esse trabalho de receber o estímulo quando ela está atingindo essa onda de concentração, ela consegue generalizar esse comportamento e lá fora, quando ela precisar ler alguma coisa, quando ela precisar estudar ou quando ela precisar desempenhar a atenção dela numa prova, por exemplo, ela consegue fazer isso com facilidade. Antes do início das sessões é feita uma avaliação psicológica e fisiológica do paciente. A ideia é treinar o equilíbrio pela repetição. O número de sessões varia caso a caso. Segundo o João Otávio, em média de 20 a 80. Não, na verdade o neurofeedback ele acolhe uma gama de, digamos assim, sintomas, né? Por exemplo, ansiedade, depressão, estresse, pânico, estresse pós-traumático, traumatismo craniano, enfim, vários sintomas, né, várias patologias são possíveis de ser tratadas com o treinamento de neurofeedback. Porque no cérebro, né, nós temos várias regiões, cada região e cada onda cerebral está associada a um estado de consciência, então existe um padrão vibratório para a ansiedade, existe um padrão vibratório para o relaxamento, então a gente vai substituir esse padrão ansiogênico para um padrão de relaxamento. E ele reforça, a técnica não é invasiva, também não é dolorida e pode ser usada em pacientes com diferentes idades. Para adolescente, para criança, para adulto, para idoso, qualquer idade. É lógico que as crianças muito pequenininhas existe uma dificuldade maior, porque elas não compreendem o que elas estão fazendo, elas ainda não sentiram, por exemplo, a necessidade de fazer. Déficit de atenção para os meus pais incomoda, para mim ainda não. Então ela não vê muito sentido em fazer o treinamento, então fica um pouquinho mais difícil de treinar crianças muito jovens. Mas o treinamento ele ocorre para qualquer pessoa, porque é um processo de aprendizagem natural, né, no qual a pessoa ela aprende visualizando uma informação sobre si mesma em tempo real e podendo com isso modificar essa informação. Terapeuta holístico, músico e estudante de psicologia, o João garante que o treino funciona mesmo. Tanto a evolução do paciente quanto a manutenção da técnica ocorreriam naturalmente. E ainda, é a própria pessoa que vai determinar a velocidade da evolução. Quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, é bem interessante porque ao aprender a andar de bicicleta a gente também está tendo um biofeedback. As rodinhas elas funcionam para a gente como um biofeedback. Então nós estamos sentados na bicicleta, a rodinha ela te dá sustento e ela vai te informando a tua falta de equilíbrio ou não, né? Quando você bate com a rodinha lateral, está informando que você está desequilibrado. Quando você consegue ficar por mais tempo apenas equilibrado em duas rodas, você vai aprendendo que aquilo é o seu equilíbrio e depois de um tempo você não precisa mais das rodinhas. E quando você, por exemplo, fica um tempo sem andar de bicicleta, essa aprendizagem ela não é mais esquecida. Ela vai manter para o resto da vida. Depois de 20 anos que ela não andou de bicicleta, que ela vai sentar na bicicleta de novo, ela vai, com um pouquinho de dificuldade, rapidamente retomar seu equilíbrio e conseguir pedalar de forma bem tranquila. Assumidamente ansiosa e com dificuldade de atenção, a Luciana era uma criança agitada, hiperativa. Eu não fui, como eu te disse, uma criança diagnosticada com déficit de atenção ou hiperativa, porque naquela época isso não acontecia, mas as características sempre foram presentes. Eu sempre tive dificuldade de ficar sentada, de não conversar com colegas, de prestar atenção na professora o tempo todo. Isso era muito difícil para mim. Fazer tarefa era uma outra coisa difícil, ficar ali sentada na mesa, concentrada. Então, isso continuou durante toda a minha vida. Até o período da faculdade eu continuei tendo dificuldade. Mas, como a gente vai criando uma forma, né, você acaba concluindo as coisas, meio aos trancos e barrancos, você conclui. Com a chegada da fase adulta, veio a consciência do problema. E aí ela desenvolveu algumas táticas para driblar a própria dificuldade, principalmente para estudar. Ela é formada em Direito e prestou alguns concursos. Na época que eu estudava regularmente, eu não tinha nenhuma tática. O que eu acabei fazendo? Eu prestava atenção mais do que as pessoas diziam. Então eu assimilava mais o conteúdo
ouvindo do que lendo, porque realmente eu não conseguia ler. Eu não conseguia sentar e, como às vezes eu via, eu tenho uma amiga que conseguia estudar por 4 horas. Ela lia um livro de direito, às vezes numa semana. Eu nunca consegui fazer isso. Então eu acabava prestando mais atenção ao que o professor falava e ia juntando esse conteúdo na minha cabeça do que conseguindo fazer o que seria o mais adequado. Sentar, estudar, retomar o estudo, fazer um esquema, né, um resumo, aquelas coisas que as pessoas fazem para ter um rendimento melhor. Então eu não conseguia fazer isso, nunca consegui. A Luciana descobriu a técnica no fim do ano passado e logo nos primeiros treinos sentiu a diferença. A minha parte emocional foi o que primeiro mudou, foi o que eu primeiro senti. A primeira coisa que eu senti diferença foi isso, eu fui me acalmando, eu fui ficando menos agitada, porque, como o João falou, eu não tenho agitação de ter tique nervoso, de ficar mexendo a perna, piscando, essas coisas. Mas essa agitação que às vezes não se expressava fisicamente, era internamente, emocionalmente. Então eu era uma pessoa agitada, pensamento muito acelerado, ficava mudando. Eu pensava nisso, daqui 2 segundos eu estava pensando em outra coisa. Então isso é muito desgastante, né? Só quem vivencia isso sabe o quanto pode ser desgastante. Com quase 40 sessões completadas, ela está contente com os resultados. Diz que ficou mais paciente e menos ansiosa. Tanto que consegue ler horas seguidas e agora se concentra sem esforço. E nas primeiras sessões eu já fui percebendo que meu ritmo de pensamento foi diminuindo, eu fui conseguindo ter um fluxo mais tranquilo, as minhas emoções foram se acalmando, eu já reagia de forma menos impulsiva, às vezes a um acontecimento externo, as coisas, né, a relação com as outras pessoas. Às vezes eu era agressiva, explodia, falava coisas, isso foi melhorando também. Então essa foi a primeira melhora significativa que eu percebi já logo de começo. E aí depois, né, fui melhorando a capacidade de concentração, de estudar, sentar, ler, me concentrar, fazer os esquemas que eu sempre quis fazer, as anotações, coisas que eu não conseguia fazer.